Olá, pessoal! Hoje eu quero falar acerca do medo. Olha só, as crianças elas sempre têm medo de alguma coisa, né? Mas eu te pergunto, você lembra daquilo que você teve medo quando criança? Roda a vinheta. É interessante a gente pensar assim. Eu não tenho medo do escuro, por exemplo. Meu filho de 6 anos tem. E é super normal. A Camila, mas ele já sabe que lá no escuro não tem nada assim, sei lá, não tem um monstro, não tem fantasma, né? Essas coisas. Mas o medo existe, entende? Por mais que ele saiba, ele tem esse medo. E aí, o que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu posso validar esse medo para começo de conversa, validar o sentimento dele, validar que realmente no escuro é diferente de estar no claro. É muito diferente quando você vê as coisas e quando você não vê. O não ver, ele já traz uma insegurança em si, né? Porque você não tá diante daquilo, vamos dizer assim, de algo que você tenha controle. Você não tá vendo o que tem na sua frente. Mas aí, no caso do Benjamin, é uma questão bem maior, porque ele fala de monstro, né? Mãe, eu tenho medo de, sei lá, do escuro porque tem monstros. E eu digo, filho, monstro a gente já conversou. Onde tem monstro? Aí ele nos filmes, nas histórias, enfim e tal. Na vida real tem monstro? Não, não tem monstro. Mas mesmo assim eu tenho medo. E diante da idade dele também, que ele só tem 6 anos de idade, esse medo do escuro é super comum, super normal. Então a gente vai trabalhando. Como assim? Por exemplo, se ele cair até o banheiro e o corredor, o resto dos outros compartimentos estão com as luzes apagadas, eu vou dizendo, filho, liga primeiro a luz do quarto, depois a luz do corredor, depois a luz do outro quarto, e aí ele vai chegando, entendeu? Então, assim, não adianta você simplesmente jogar o teu filho direto pro medo, digamos assim, né? Vai, tranca o menino no quarto escuro que ele vai, sei lá, perder o medo. Não vai, ele vai ganhar ainda mais. Eu gosto sempre de contar a história da Sarah, porque a história da Sarah com os cachorros, ela é muito parecida com isso, só que ela vinha de um trauma, né? A Sarah, quando tinha 5, 6 anos de idade, um cachorro correu atrás dela e foi bem punk, assim, porque foram anos pra ela poder tirar esse medo. E na verdade, eu acho que ele só foi curado realmente e na verdade era um trauma, né? Não era só um medo. Então assim, mas na verdade foi curado realmente quando a gente trouxe a Sol pra cá. Teve uma técnica que fez com que ela diminuísse muito, assim, esse medo. Pelo menos quando vinha um cachorro do outro lado da rua, ela já queria mudar de rua, né? E depois que a gente utilizou essa técnica, foi bem diferente. Ela já conseguia andar na mesma rua que tinha um determinado cachorro de rua, por exemplo, né? E, Camila, o que foi que tu fez? Olha só, quando ela era pequena, ela passou por esse momento, né, do cachorro correr atrás dela e tal, tava até de resguardo do Benjamin. Tivemos um alto estresse onde a gente morava, porque a moça tinha deixado a porta aberta, cachorro solto, e não pode cachorro solto no condomínio, né? E daí a Sarah não podia ver o cachorro, que ela ficava branca, branca mesmo, assim, os lábios brancos, sem sangue, sabe? E pra desmaiar, aquela coisa toda e tal. Aí eu vi, eu acho que ela tinha uns 9 anos mais ou menos, 9, 10 anos, né? Eu lendo nos meus estudos e tal, li que quando a gente conta uma história, né, você pode aí ajudando o seu filho a ressignificar, digamos assim, aquela história, ressignificar inclusive o medo que ele sentia. E aí a gente começou a contar a história, né? Eu pedi a ela cada vez mais para ela me contar, e todo dia ela lembrava de algo novo dessa história, porque já faziam aí uns 4 anos, mais ou menos, que isso tinha acontecido. E aí ela disse uma vez, mãe, mas por que tu pede pra eu te contar, né? Toda vez que a gente vê um cachorro, eu pedi, porque eu quero que você veja qual é o ponto mais importante dessa história. Ela parou e pensou, e eu disse, e aí, consegue perceber qual é? Ela disse, a senhora tava lá. Pois é, então assim, toda vida que você vê um cachorro, geralmente a mamãe tá aqui. Então eu vou te proteger desse cachorro. E lá no dia que aconteceu esse trauma, eu também estava lá, né? Fui eu que espantei o cachorro. A Sarah, ela focava muito no cachorro e esquecia que ela estava sob a minha proteção, né? E que eu apareci para salvar. Então a gente focou mais no fato da segurança em estar comigo. Então todas as vezes que ela passou a estar comigo e tinha um cachorro passando, né? Ela tinha essa mesma sensação de segurança. Por quê? Porque a gente usou essa história do contar. O cérebro, ele vai ressignificando. E aí é muito bacana você, depois que o seu filho passar por algo do tipo, não sei, até às vezes um acidente, uma briga, né, e tal, você pedir para ele contar o que ele sentiu, até para ele reconhecer esse sentimento de medo, do que for,
né, que ele sentiu ali naquele momento, e depois focar naquilo que era bacana dali. Sempre tem algo que dá pra tirar, tá? E aí, no caso ali da Sarah, foi o fato de eu estar presente. Aí ela foi melhorando, né, digamos assim, pelo menos de estar no mesmo ambiente do cachorro e não se sentir tão mal, até que um dia a gente trouxe uma cadelinha aqui pra casa, ela era uma cadelinha de rua, e a Sarah foi se acostumando com ela a ponto mesmo de pegar, de brincar, e hoje ela não tem mais medo. Então, assim, não finge que não existe, né, o medo do teu filho. Ele pode não existir pra você, mas ele existe pro teu filho. Então isso é muito real. Ah, Camila, mas monstros não existem, mas o medo existe. Então esse medo ele tem que ser tratado, ele tem que ser acolhido também em alguns momentos para que seu filho se sinta seguro para enfrentá-lo. Ou então ele nunca vai se sentir seguro para passar por essa fase, tá bom? E aí, vamos começar?